Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, trouxe para compartilhar com vocês o estudo ministrado pela irmã Ruth, que fala a respeito das obras da fé. Então, eu espero que esse estudo venha edificar a vida dos nossos irmãos. E ele serve muito bem ao propósito de discipulado. Então, você que quer ser um discípulo de Cristo, acompanhe aí esse estudo bíblico até o final. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, né? É uma bênção, uma dádiva de Deus estarmos aqui reunidos pela honra, pela glória, pelo poder de Deus em nossas vidas, né? Porque Deus tem sido tão fiel conosco e nós fazemos tão pouco pela grandeza dele em nossas vidas. Temos recebido coisas grandes, maravilhosas na parte do Senhor, né? Os momentos difíceis que nós passamos sobre essa terra, né? Cheio de problemas, dificuldades, todo tipo de obras contrárias à vontade de Deus para nós pararmos, nós desistirmos, nós enfraquecermos na fé, né? Tantos problemas, porque só caminhando pela fé, com as obras da justiça de Deus, nós possamos ter força nessa caminhada, né? É por isso que Deus me deu essa palavra, né? Fé e obras. Só que a fé, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E as obras que eu vou falar não é as obras de Deus para a nossa vida, é a nossa obra para com Deus. Como nós caminhamos, né, na fé com as nossas obras, né? E como nós temos as nossas obras pela fé, né? Deus me deu esses dois temas, já faz um bom tempo, né? Mas como eu tive mudança de casa e muitos problemas, mudança, correria, não deu tempo. Mas hoje, para a glória e honra do Senhor, estamos aqui nesta noite. Amém? Eu vou estar pedindo para a irmã Cibele estar fazendo esta oração, porque ela foi a primeira que deu amém. Amém, irmã Cibele, faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, entrego a Ti, meu Pai, a vida da minha irmã Ruth. Que seja, Senhor Jesus, o Senhor usando a boca dela, as palavras que ela vai falar, que edifique as nossas vidas. E eu te agradeço por este momento, Senhor, de podermos estar mais uma vez contigo. Amém, Senhor Jesus. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Obrigado, irmã Vilma, por esta oração. E eu fico aqui rindo, porque a irmã Vilma sempre pega de surpresa. Ai, glória a Jesus pela sua vida, irmã Vilma. Nós temos que fazer a obra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família, de cada irmão na fé que está conosco nesta noite, né? Os que puderem estar ouvindo agora, os que irão ouvir depois, que o Senhor possa derramar bênção no coração de cada um, né? Aquecer o amor de Deus, o poder de Deus em nossos corações, para nós termos a nossa esperança renovada, alegrando os nossos corações, a nossa maneira de viver, de falar, de ouvir, de determinar, engrandecer o nome do Senhor, né? Por tantas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, né? Por isso nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque agora nós vivemos o verdadeiro conhecimento da vontade, da verdade e da justiça de Deus em nossas vidas. Porque se a gente não tem a experiência, a prática, né, exercer tudo que Deus nos dá, como que a gente vai ter conhecimento de Deus na nossa vida? Como nós vamos usar a nossa fé, né, para testificarmos a verdade do Senhor, para nós recebermos as bênçãos, para nós termos força para lutar, para nós nos alegrarmos nos momentos difíceis, né? Para que o Senhor possa operar na nossa vida, na vida da nossa família, na vida de todos que nós amamos, nossa família carnal, nossa família de fé, né? Nossa família, a qual Cristo resgatou na cruz, a qual quando Cristo estava caminhando pela terra, e os seus discípulos falou: Senhor, eis que está aí fora sua mãe, seus irmãos, irmãs, querem falar contigo. E o Senhor falou: minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Ele olhou em volta e falou: a minha família é todo aquele que faz a vontade de meu Pai.
Então ali o Senhor confessou com a boca dele: nós somos a família em Cristo Jesus. E se nós somos uma família, entendemos o valor da graça, de caminhar com nela todos os dias, nós nos amamos uns aos outros, ajudamos a carregar as cargas uns dos outros. Na hora que um estiver fraco, o outro está forte para orar, né? Porque nem sempre, em todos os momentos da nossa vida, nós vamos estar aquela fortaleza. Tem momentos que a gente se encontra cabisbaixo, tem momentos que a gente se encontra aflito, mas o Senhor é na nossa vida, né? Ele é grande em orar e fazer a vontade dele. Cristo nos orou por nós. Lá no Evangelho de João, está escrito lá, oração do Senhor Jesus pelos discípulos. Foi pelos discípulos e nós também, nós somos discípulos do Senhor. Então as orações dele valem até hoje para mim e para cada um de nós que perseverar, que caminha na presença do Senhor. Amém? Então vamos estar trocando de áudio para dar início ao estudo de hoje, desta noite. Amém? Hoje, a nossa leitura, o nosso estudo vai ser tema fé e obras, né? Fé com obras e obras com fé. Não é a fé, é uma fé que se nós não tivermos ela dentro de nós, a gente não pode praticar as boas obras, né? Mas será que essas boas obras que nós possamos praticar é material ou é espiritual? É a maneira de nós pensarmos, né? Quais as obras que nós praticamos ou qual o fruto das nossas obras que nós temos através da nossa fé, né? Nós vemos os frutos às vezes nas coisas materiais, é bênção de Deus. Eu estava até meditando com o Senhor esta parte. Olha, é bênção de Deus. Todo mundo quer ter um carro, põe lá, é bênção de Deus. Ah, uma casa é uma bênção de Deus. Ah, não sei o que, é uma bênção de Deus. E a obra pela fé, né? A grandeza de Deus na nossa vida, nós temos que meditar todos os dias. A obra que Deus quer nas nossas vidas, que nós façamos por Ele, não é que a gente corra, trabalhe neste mundo, conquiste as coisas deste mundo. Ah, eu conquistei um carro, eu vou usar o carro para a obra. Ah, eu conquistei uma casa. Vai ter sempre reunião na minha casa. E no fim, muitos não praticam isso, né? Penso que a obra é para ser praticada dentro dos templos suntuosos, pegar sua Bíblia, pôr de braço no braço, ir atrás de templos suntuosos, escutando os pastores abrir a Bíblia e falar ali na lei, falar, misturar as coisas da lei com a graça, e não entender, né, o valor da obra feita em nossas vidas, para nós vivermos e testificarmos o poder de Deus, né, através da fé. As nossas obras espirituais só podem ser realizadas quando nós temos fé, né? Só quando nós temos fé. Porque a obra material muitos fazem. Os espíritas, católicos, todos fazem obra material, né? É difícil quem não faça. Se você vai na internet, tem toda hora a gente fazendo obra. E o Senhor fala quando nós fizermos a obra, né, material, para nós não declararmos, não chegarmos perto das pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a gente tem que fazer com uma mão e esconder, para que a outra não veja, né? Para que a gente não escandalize a obra de Deus e nem possa humilhar os nossos irmãos. A gente nós fazemos a nossa obra pela fé, no silêncio. É, porque também é um tipo de obra. Eu vou explicar porque quando nós fazemos por alguém, é um tipo de obra, pela fé, né? É um tipo de obra pela fé. Não é a conquista em si de nós conquistarmos as coisas materiais, mas é o feito que nós fazemos através da fé para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, vamos começar pela fé, né? O que é fé? Fé é confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra, confiança na obra salvadora de Cristo, aceitação dos seus benefícios. Amém. Qual que é o benefício de Jesus? Qual será que é o benefício de Deus, o Pai, através de Jesus para nossas vidas? Ora, a fé é o firme fundamento, quando está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. O que nós esperamos? O que irá que nós esperamos? Muitos aí no mundo servem a Cristo. Até uns tempos atrás o pastor falava: ah, não quero que Cristo volte agora não, porque eu quero casar, quero ter filhos, quero ver meus filhos crescer, quero ter neto, quero ver meus netos crescer, fazer faculdade.
Já foi muitas vezes falado para nós, né? Quando a gente vai determinar a volta do Senhor Jesus, quando nós temos clareza, a esperança, a certeza de que nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus, não planejamos mais nada para essa vida terrena, para essa vida material, mas nós vivemos através da fé, com as nossas obras espirituais, né? Para que nós possamos entender o valor da graça em nossas vidas. O povo não está se preparando, o povo ainda quer as coisas do mundo, vão no templo buscando as coisas do mundo. Não vão buscar algo para suas vidas, para haver uma cura, uma transformação, porque quando há cura, quando há transformação aí, há uma limpeza, há uma adornação da casa, há uma purificação, tirando as manchas, tirando as mazelas, tirando as coisas que contrariam a verdade, a vontade de Deus, tirando a fúria, a raiva, a cólera, tirando o descaso, o pouco amor, o amor fingido, nos ensinando a viver o que é santo e verdadeiro, nos ensinando que as nossas obras têm que ser espirituais, para que nós possamos ser participantes da grandeza do reino de Deus. Não adianta o homem, é a mesma coisa quando o Senhor fala na palavra, né? É misericórdia eu quero e não sacrifício. E muitos querem sacrifício, mas não querem misericórdia, não querem exercer aquilo que é grande na grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Querem fazer as coisas da boca para fora, ou para os homens ver, para ser bajulado. Isso eu tenho visto em muitos lugares. Querem ser bajulados, querem receber honra de homens, mas esquecendo que nós temos um que está conosco em todos os momentos, nos elucidando, nos dando clareza para nós vivermos o que é correto. Por isso que eles não conseguem caminhar conosco. Muitos não conseguem caminhar conosco, porque eles não querem as obras espirituais, as obras que vêm através da fé. O que eles querem é a obra materiais. Quando vão nos templos suntuosos buscar o ouro, a prata, né? As coisas materiais, né? Então, quando o homem busca as coisas materiais, ele nunca vai entender a graça do Senhor, pela fé, pelas obras espirituais a qual nós devemos caminhar. Então, nós temos que entender, né, o que é fé, o que é as obras através da fé. Porque esse dia eu meditava com o Senhor. Cada estudo eu vou meditando, Senhor, e a fé? E as obras pela fé, né? O que é as obras pela fé? O que o povo não está entendendo, o que são as obras pela fé? Seja dentro do nosso lar, seja no trabalho, seja quando nós estamos caminhando aí fora, né? O ausente dos nossos irmãos assim, presencialmente, né? Mas ligados no só Espírito, porque aquele que ligado no só Espírito, ele vai estar caminhando em Espírito com o seu pastor, com seus irmãos na fé, com cada um que estiver vivendo esta fé através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar trocando de áudio para nós estarmos lendo a palavra. Vamos lá, vamos falar de uma fé aqui, uma fé, né, que está aqui no livro de Mateus 15, né, a mulher de Cananeia, mas 15 do 26, 27 e 28. Né, o livro de Mateus, capítulo 15, versículos 26, 27 e 28. É um tipo de fé, né? Esta fé é confiança. Esta é a fé com confiança. Esta é a fé que crê naquilo que não se vê, né? Aqui, é que crê naquilo que não se vê, né? Porque muitos querem crer pela fé naquilo que eles podem apalpar, pelas coisas materiais. E o Senhor fala que a nossa fé, né, tem que ser um firme fundamento. O que que é? Um alicerce, algo enraizado, creia, né? Crer, né? Que nós temos que ter a certeza do que nós queremos, a certeza do que nós caminhamos, do que nós vivemos e como nós queremos viver esta graça maravilhosa, né, que fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, né? Esperamos o quê? A volta de Jesus, pela fé. Porque se a gente não tem fé para esperar a volta de Jesus, como que nós vamos nos preparar? Não tem como. Se nós não estamos nos preparando, matando o nosso eu todos os dias não, em todos os momentos, porque, como fala, a nossa carne é suja, a nossa carne é pecadora. Então, se nós caminharmos pela fé,
Nós vencemos ela. Nós vencemos as decepções da vida, os contratempos, as angústias, as fadigas do dia a dia. É só Jesus na causa. É pela fé. Se não for caminharmos pela fé, o que nós podemos fazer? Né? Aqui vamos ler a mulher de Cananeia. Quando o Senhor disse, não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Né? Aí está uma fé com confiança. É uma fé que ela creu. Ela creu. O Senhor Jesus estava ali falando com ela. E ela creu. Como que ela podia crer? Um homem ali falando com ela. Como ela só tinha certeza que era o Senhor? Né? Porque muitos seguiam, mas não tinham certeza se aquele era o Filho de Deus. Duvidavam. Se escarneciam dele. Né? Queriam matá-lo porque ele se fazia filho de Deus. E muitos não criam, seguiam ele só para ver o que eles falavam e para levantar acusações contra ele. E essa mulher não. Ela chegou com confiança na frente dele, confiou que ele é o Senhor Jesus, que veio trazer a misericórdia, a salvação para muitos, e ela crendo com confiança, ela recebeu ali, né, por causa da fé dela. E Jesus não falou assim, não, minha fé, a minha fé. Jesus teve a fé dele para fazer a vontade do Pai. E ela teve a fé para buscar o poder de Jesus, a cura, a libertação para sua filha, né? É assim que Jesus quer que nós caminhamos. Quando nós entramos na presença do Senhor, como nós exercemos a fé perante Ele no momento das nossas orações, como nós exercemos a nossa fé quando nós nos abrimos por Ele, quando Ele fala, quando você tem algo para falar com o Senhor, entra dentro do seu aposento, fecha a porta atrás de si e fala com aquele que está no secreto e perante o povo Ele vai te abençoar. Como uma pessoa pode chegar com confiança no seu quarto, fechar a porta, fechar os seus olhos, abrir o seu lado espiritual para falar com Deus? É um momento, se não tiver fé, a pessoa não consegue entender nem praticá-la, né? Porque a fé, ela tem que ser algo forte, ela tem que, se hoje nós estamos aqui, não é para nossa própria vontade, mas é a fé em nós que é gerada a cada dia, quando nós buscamos, quando nós lemos a palavra, quando nós participamos do estudo, quando nós vivemos e fazemos a vontade de Deus, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos exercendo a nossa fé. Se nós não exercermos ela, que jeito que ela vai ficar? Se nós não exercemos a nossa fé no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas afrontas, perseguições, acusações, calúnia, né? Porque vamos trocar do áudio para não ficar muito comprido, amém? Esta fé que nós temos, ela não pode ficar só pequena no tamanho do grão de mostarda. Ela é exercida, com certeza ela vai aumentar. Porque na hora das dificuldades, na hora das dores, das aflições, como que nós vamos vencer? Como nós vamos chegar perante Deus com confiança e fazer as nossas petições, o nosso clamor, a nossa súplica pela nossa vida, pela vida do nosso próximo, ainda que a gente esteja enfrentando problemas, situações adversas, mas a gente vai ter pela fé a convicção que o Senhor vai estar operando, né? A gente vai ter a certeza que o Senhor está nos capacitando a nós exercermos com paciência aquilo que Ele nos doa sempre, aquilo que Ele nos dá, sabe, a sabedoria, Ele nos dá o discernimento, Ele nos dá tudo que nós precisamos para nós exercermos a nossa fé. Se Deus nos dá tudo para nós exercermos a nossa fé, por que será que muitos ficam preocupados, receosos, duvidosos, né? Porque é como sempre quando nós estamos na oração, uma vez eu estava andando e falei, né? Eu precisava, eu orava, mas tinha muitos contratempos na minha vida. Eu não entendia ainda o que era uma fé, uma oração feita pela fé com obras e obras pela fé. Eu não entendia. E então um dia eu estava sentada no banco, assim, preocupada, cheia de problemas, cheia de tempos e contratempos. Passou um rapaz e falou para mim, mãe, o que está escrito em Lucas 10:19? Falei, não sei, eu estou começando a ler a Bíblia, ainda não estou, assim, exímia na Bíblia. Ele falou assim, eis que te dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada vos causará dano. Falei, amém.
Ele falou, então, irmã, exerce esse poder que Deus está te dando. Exerce, irmã, você está precisando usar este poder que Deus está te dando. Por isso que você tem muitos problemas, muitas situações adversas na sua vida. Falei, amém. E aí, eu acho que eu fiquei com dúvida, com receio, né? Será que eu posso usar esse poder? Será que poder é isso? Eu não entendia, porque eu estava no começo da minha caminhada, eu não entendia. Aí, e cheio de luta, de problemas, dificuldade na minha vida, todas as áreas da minha vida, ali fui vivendo, sabe? Vivendo, cada dia era um problema, cada dia era uma dificuldade, e eu fui caminhando. Aí um dia, passou uns meses, não sei quanto tempo mais ou menos, encontrei, estava assim, eu não sei se eu estava com a irmã Cida, eu não estava com uma pessoa, não. E ele falou, irmã, o que está escrito em Lucas 10:19? O mesmo rapaz. Eu falei, eu olhei para a cara dele e falei, eis que te dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada os causará dano. E ele falou, por que você não exerceu ainda? Falei, é? Ele falou, irmã, Deus está te dando poder. Então exerce esse poder, caminhe, né? Você tem esse poder em sua vida. Então, irmãos, eu entendi, é pela fé. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente tem que pôr a fé para exercer tudo que Deus nos dá. A paciência, a mansidão, a longanimidade, a humildade, tudo que nós precisamos para ser moldados, para nos fazermos a obra, porque às vezes a gente quer sair fora, fazer obras grandes na vida dos outros, mas e as obras em nossas vidas? De que maneira será que nós fazemos, exercemos, exercitamos esta obra maravilhosa em nossas vidas, para que nós possamos lutar todos os dias, ter força, coragem, se alegrar nos momentos difíceis, ter aquela paz a qual o Senhor Jesus não trouxe para o mundo, mas trouxe para cada um de nós, para nós vivermos, né? Exercer essa paz através da fé. Porque se a gente não tiver uma fé com confiança, como que a gente vai exercer as dádivas de Deus? Como que a gente vai exercer as coisas mais nobres e especiais que Deus dá na nossa vida? Não tem como. Se nós exercemos, nós firmamos o nosso pé, nós temos um fundamento alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Porque ele só veio para nos trazer a salvação, será? Ou ele veio nos trazer, nos mostrar que nós temos fé, em que nós possamos usar ela, né? É interessante, a gente vai despertando assim, tendo clareza das coisas, porque nós falamos, acho que cada irmão, pastor Glauber, pastor Luiz, todos que dão estudo, né? Vão confirmar o que eu estou falando agora neste momento, mas eu vou trocar de áudio porque os áudios estão ficando longos. Como que nós vamos exercer algo, né, se nós não vivermos essa verdade? Eu estou falando neste momento por quê? Porque quando nós estamos esmiuçando a graça do Senhor na palavra pelos estudos, nós aprendemos primeiro. Se eu estou aqui passando para vocês, antes mesmo de eu abrir minha boca, a palavra do Senhor está dentro de mim, me ensinando, me redarquindo, me corrigindo, me ensinando e me capacitando, para que eu não só fale para os irmãos, mas para que também eu possa exercer toda obra através da minha fé. E não é obra materiais, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, não é esta obra que Deus quer que eu exerça, mostre para o mundo, mas Deus quer que eu mostre através da minha fé, né, as obras espirituais, a qual eu recebo do Senhor todos os dias para me vencer este mundo, para me lutar contra as adversidades da vida, as afrontas, as perseguições, o desprezo, muitas coisas que nós possamos passar. E muitos se entristecem. Ah, Deus, cadê o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ah, Deus, eu não mereço isso. Deus fala para nós não murmurarmos, não reclamarmos. Jesus passou por muito mais coisas piores do que nós passamos. Por que nós não vamos, né, ter essa força com fé, com coragem e determinação para nós vencermos as dificuldades da vida? Não tem como. Nós temos que vencer. Não é fácil, não é. Nós somos provados como ouro no fogo a milhões de graus. Dói, dói na alma, dói no coração, dói na mente. Parece que a gente vai explodir se a gente se segurar num momento de dificuldade. Parece que o negócio vem oprime, 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 oprime. E você faz aquela força, força, força. Meu Deus, me ajude. É a fé, irmãos. É a fé que nós devemos exercitar todos os dias. Que através dessas obras, de nós exercermos a nossa fé no momento mais difíceis, nós sejamos justificados com as nossas obras. Olha, aquela pessoa aconteceu isso e ela está de pé, ela está alegre, ela está diferente. Por que será? Nossa, ela tem tantos problemas, tantas dificuldades,
Mas por que será que ela está alegre, se alegrando? Por que ela ri? Por que ela conversa? É tudo pela fé, amados. Esta obra que nós manifestamos em nossas vidas, através da nossa fé, através do momento de dedicação, de perseverança, de obediência, nós vivemos e fazemos a vontade de Deus e fazemos a diferença. Eu sempre falo para as irmãs, nós somos escolhidos no meio de uma nação grande, povos, línguas, nações, poucos escolhidos, muitos são chamados e poucos escolhidos para nós vivermos o que nós vivemos. Será que é para qualquer um viver o que nós vivemos, enfrentar o que nós enfrentamos? Vamos meditar, porque os estudos ultimamente, né? Foi esse tempo atrás, o pastor Israel falou para o pastor Luiz passou para nós. Tudo que o Senhor está falando nos últimos tempos é conosco, os discípulos, com a igreja. Ele não está falando com qualquer um. Ele não está falando que um faz descaso, o que está encostado, um que se estriba nas suas forças, nas suas altivez, aquele que se estriba naquilo que ele acha que tem que ser, na própria vontade, não na vontade de Deus. Ele está falando comigo, com você. Se ele está falando comigo e com você, ele está cuidando de nós. Ele está zelando por mim, por você. Ele está falando, nossa, eu preciso cuidar dos meus pequeninos, né? Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura? Sim, precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos ficar estagnado, parado, achando que nós recebemos só para nós. Não, mas nós temos que nos fortalecer. Por isso que o Senhor está nos ensinando nos últimos tempos. Por quê? Porque as almas aí fora estão rudes. O mundo já no maligno. As vidas estão fazendo o que querem. Eles querem fazer as coisas nas suas vontades, nas suas altivez. Isso eu posso, né? Estão assim de uma maneira, só misericórdia de Deus. Eu estou falando que eles estão de uma maneira só pela misericórdia de Deus. Porque, irmãs, o negócio está... quando a gente sai fora, que nem a irmã Bel, esses dias nós estávamos conversando, eu falei como que ela ficava em casa, ela não trabalhava, né? Ela ficava na casa dela, e agora ela está trabalhando fora, ela está vendo as coisas do jeito que está. A gente começa a ver as coisas dentro do nosso lar, pela nossa família. E quando nós saímos fora, nós vemos muito mais coisas ainda, irmãs. Irmãos e irmãs, coisas banais, coisas terríveis, a qual o ser humano faz questão de viver e achar nas suas altivez que Deus tem que concordar com tudo. Não, mas isso eu posso, eu vou fazer isso, eu posso beber. E só fala assim, o senhor tem que concordar se eu vou beber. Ah, senhor, o senhor tem que concordar se eu tiver 2 ou 3 mulheres. Ah, senhor, o senhor tem que concordar se eu fizer isso ou aquilo. Né? O homem está achando que Deus tem que concordar, né? Então, Deus não tem que concordar com nada. Se nós temos que caminhar pela fé, os estudos que estão sendo nos dados é para nos ensinar. Sede limpo, como eu sou limpo. Sede santo, como eu sou santo. Jesus, Deus Pai fala isso, Paulo fala isso, para nós sermos imitadores dele, como ele é de Cristo. É fácil nos tempos de hoje? Não, não é fácil. Porque o povo dá valor nas coisas mundanas. O povo busca as coisas do mundo. Não se prepara, e nem prepara os pequeninos da sua família, sejam filhos, netos, jovens, não se preparam, não falam, não levam o evangelho dentro do seu lar. É difícil uma família que tem uma leitura do evangelho dentro do seu lar, entre família, que se fala com a sua família. Difícil, irmãos. A gente só vê as pessoas, os pais e as mães, às vezes dentro dos templos, e os filhos aí fora, na vida monótona do mundo, vivendo as coisas do mundo, esquecendo que nós vamos ter que dar conta para aquele que nos dá a vida. Nós vamos ter que dar conta. E você ensinou o quê? O que você mostrou da minha graça? O que você mostrou da minha verdade? Você omitiu, como aquele homem omitiu o talento dele? Você escondeu? Porque eu vejo, irmãos, muitos falam de Deus, e perante Deus vocês querem exercer o que se acha cristão, e perante o mundo aí fora fazem de maneira diferente, querendo agradar uns aos outros, esquecendo que nós estamos aí rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, seja por Deus, seja por os anjos, demônios, seja por vizinho, fulano, ciclano, nós estamos rodeados. Então, não adianta, se nós não querermos exercer as nossas fés para a nossa boa obra, para nós termos força para lutar, determinar aquilo que é santo e verdadeiro, não vai resolver nada. Nós vamos estar
batalhando no ar, assim, do nada. E vamos continuar vazio, porque muitos se perdem porque está vazio, né? Está vazio. Não estão sendo alimentados. Porque a obra de Jesus, eu falei, a obra de Jesus qual que foi? Curar os enfermos, curar tudo para a glória de Deus. Mas a obra que Jesus veio fazer para glorificar o nome do Pai é a obediência. É obedecer, é ser manso, humilde, é auxiliar os seus próximos, é não se pendurar na fé de ninguém. Ele falou, vá que a tua fé te salvou. Ele não falou, vá que eu te curei, eu te salvei, não. Ele, vá que a tua fé te salvou. Então, quando nós cremos, quando eu via nos templos, ali, quando eu era participante dos templos, as pessoas, se fosse um pregador que adivinhasse até a cor da péssima íntima, ai, este é homem de Deus, eu vou lá pedir oração. No fim do culto, eles pediam dinheiro, tudo, aí corria aquela fila enorme e todo mundo pedindo oração. Eu já fiz isso também. Já pedi oração e fui lá pensando que, nossa, eu vou receber. Quando Deus falou assim, desperta, desperta, tu que dormes. Aí eu comecei a analisar, falei, Jesus, quem está com a vida no altar para orar uns para os outros, fazendo imposição de mão uns para os outros, Senhor, se prego algo diferente da sua graça, Senhor, e vai ali, Senhor, e impõe a mão sobre o outro. Quem, Senhor, que está fazendo toda a boa obra? Aí nós caímos em si, aí eu caí em si, né? Vi que não era aquilo que Deus quis para nós. É algo que nós quer, para nós é algo especial e não é feito de qualquer maneira. Amém? Agora vamos estar lendo outra palavra aqui no livro de Marcos, capítulo 11, do 22 ao 24. Amém, amados irmãos? Tenham glórias ao Senhor Jesus. Jesus é glórias bom, a Deus, maravilhoso. Né? Vamos estar aqui lendo Marcos. Jesus respondendo disse-lhes, tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que te diz, tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Não estou falando para pedir oração. Ó Senhor, eu preciso de uma coisa material. O que eu preciso, Senhor? Preciso mais uma casa? Preciso o que, Jesus? Preciso que o Senhor me ajude nos estudos? Eu preciso que o Senhor me aumenta, me dê uma chance no emprego, um cargo melhor, para mim ganhar melhor. E muitos falam ainda nesse cargo melhor, para ganhar melhor, para auxiliar a igreja, para abençoar a vida dos irmãos. Se fosse assim, né? Os ricos aí fazem toda a obra que tem dinheiro, eles fazem do que sobeja. E nós, os pequeninos, aí quando esse dia eu meditava nessa obra, né? Fé e obra, e eu meditava quando se diz, né? Das obras pela fé, eu lembrei da viúva. Lembrei da viúva, né? A viúva que dava esmola, né? E o Senhor deixou claro no Evangelho. A pobre viúva. Não me lembro, esqueci de marcar, mas os irmãos que são dedicados à leitura bíblica, lembra essa parte da Bíblia, em que aquela pobre viúva deitou o que ele tinha, as últimas moedinhas, e o rico deitou daquilo que sobejava, melhor. Qual que pesou mais na balança? Com certeza, a da viúva. Mas foi pelas obras materiais? Não, não foi pelas obras materiais. Como, irmão Ruth, que não foi pelas obras materiais? Porque, irmãos, quando alguém se doa para alguém, tira de si para dar para o seu próximo, não é obra materiais que está sendo contada naquele momento. Está sendo contado o que está no coração daquela pessoa. A obra que ele está fazendo em favor do seu próximo. E qual é esta obra em favor do seu próximo, irmã Ruth, que não sejam obras materiais? A obra do bom samaritano, todos podem lembrar, né? Passou ali, a pessoa foi ali agredida, largada ao beiro do caminho, passou o sacerdote, passou o levita, passou os homens que se dizem, né, religiosos, que são temente a Deus, fazem o dízimo, passou ali, deixou de largo e deixou o ferido no caminho. Aí passou um samaritano, viu?
né? Pegou aquele que estava jogado à beira do caminho, levou para a estalagem, cuidou das suas feridas, e ainda deixou ali no estalagem para que cuidasse deles, e quando eu voltaria, pagava todos os gastos, né? Então, é uma obra. Mas é a obra material, irmã Ruth, também? Não, não é obra material. E aquele do centurião também, que foi atrás de Jesus, né? Mandou o pessoal atrás de Jesus para que o servo dele estava com problemas, né, espiritual, e pediu a Jesus, né, que pudesse libertar, curar ali o servo dele. Mas e Jesus curou? E ele falou: nem em Israel eu achei uma fé tão grande. E aí ele falou assim: mas que obra é essa, irmão Ruth? Isso não é, foi a obra da cura? Não. Há uma obra que estava dentro de cada um deles, que se doaram ou fizeram. Qual foi essa obra? O amor. O amor. Fé e amor. Amor e fé. A qual muitos de nós, muitas vezes, deixamos de realizar. É duro, né? Muitas vezes nós falhamos na obra do amor. Como, irmã Ruth, como nós falhamos na obra do amor. É difícil, irmãos. Eu falo que antes de vir a palavra para cada um de nós, vem para nós primeiramente, estudamos, que buscamos a palavra, que meditamos com o Senhor todos os dias. A obra do amor é uma obra doída, é uma obra sofrida. Esta é uma das maiores obras, a qual Deus Pai fez através de Jesus por mim e por você, por todos os homens que estão na face da terra. Mas nem todos querem, nem todos. Amém? Agora vou estar trocando. Então, amados, esta obra do amor e do perdão é uma obra doída. É uma obra doída. Por quê? Uma obra doída. Porque é uma obra que você tem que se dedicar de corpo, alma e espírito como verdadeiro adorador. Este, meu, foi um dom que eu pedi para o Senhor. Foi uma obra para mim realizar os meus feitos de obra através da minha fé. Como, irmã Ruth? Quando eu estava nos templos, glórias a Deus que hoje eu sou o templo. Naquele tempo eu andava no templo, mas hoje, glórias a Deus, eu sou o templo do Senhor Jesus. Templo que não é feito por mãos de homem, é onde ele habita. Se eu vivo pela fé, caminho pela fé com as obras do amor, é o templo que ele habita. Amém? Então, eu estava um dia em casa meditando, eu ia sempre no templo, eu via, eu quero um dom de maravilhas, eu quero um dom de profecia, eu quero um dom de línguas. Todo mundo pedia. Aí falava nos tempos, aquele dom de línguas, e aquele de profecia, e eu achava bonito, também achava bonito. O dom de maravilha, não, eu achava bonito também. Mas aí eu comecei a entender, ver. Eu vi, e depois fora daquilo, quando o homem está profetizando, quando o homem está ali em línguas, depois saiu fora daquilo, volta a ser um homem normal. Eu falei: Jesus, mas e aí, Jesus, que obra é essa? Aí, amados, eu falei: não, tem algo diferente. Tem algo diferente, Senhor. O que é esse algo diferente? A obra através do amor. Falei: Jesus, eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer, mas eu vou pedir. Eu quero ter esse dom, dois dons dentro de mim. O perdão e o amor. O amor e o perdão. Porque se eu não tiver esses dois dons, Senhor, eu não posso realizar a obra, boa obra no teu nome, pela fé. Não posso realizar a obra na vida do meu próximo, a obra na minha vida. Não posso, Senhor, se eu não tiver esses dois dons. Eu não vou ter força para enfrentar as adversidades do mundo, enfrentar o homem, uma pessoa aí fora me contrariando, ou me humilhando, ou me espezinhando. Se eu não tiver esses dons, Senhor, eu vou estar sempre pecando contra ti, eu vou estar fora da tua vontade, eu não vou entender a tua vontade, não vou entender a tua justiça na vida, minha vida e da vida dos meus irmãos. Pedir. É o que eu mais tenho que exercer nesses dias, é o que eu mais tenho que exercitar nesses últimos tempos. Porque se eu não exercitar, irmãos, a gente enfraquece na fé. Então, esses dois dons é a obra maior na graça do Senhor.
certo? É a obra maior pelo poder de Deus nas nossas vidas. É, irmãos, dói, porque você tem que matar o eu todos os dias para deixar ali os frutos do Espírito Santo, a dádiva de Deus, os dons do Senhor Jesus na nossa vida, para que nós possamos realizar, né, as coisas grandes e firmes na obra do Senhor. Por isso que eu falo, não adianta o homem ir atrás das obras materiais. As obras espirituais, ela vem nos testar para que nós tenhamos força, determinação, coragem para nós lutarmos e vencermos a adversidade da vida, vencermos tudo, as afrontas, perseguições, os desprezos, as calúnias, a fofoca. É o que mais, quando nós pedimos esse dom, é o que mais nós enfrentamos na caminhada do Senhor Jesus. E nós não podemos evitar com fúria, com cólera, com altivez, com sentimento de vingança. Nós temos que exercitar com amor, com perdão, porque o Senhor fala, se nós tivermos algo contra o nosso irmão, se nós chegarmos no pé do altar, na graça do Senhor, estar orando, se nós tivermos algo contra o nosso irmão, deixe a sua oferta no pé do altar, volta lá atrás, reconcilia com qualquer que seja. Eu não falo inimigo, eu falo com o ser humano em si, com aquele que Jesus pagou a vida. Amém? Eu vou estar trocando de áudio para estou falando de pessoas de vida, que você convive dentro do serviço, ou dentro do nosso lar, na caminhada da vida, com o vizinho, com família. Você tem que exercer esses dons pela fé, pela obra do Senhor em nossas vidas. É difícil, é árduo, é como você pisar em cima do espinho, é como você se colocar dentro do fogo. Às vezes o pessoal fica lá, ai, a fornalha de fogo, ai, Sadraque, Mesaque, Abednego, fornalha de fogo, ai, a cova dos leões. Não, irmão, não, e o povo se espanta. Nossa, que maravilha! Ah, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas aqui, Daniel. Gente, não, amados. É você vencer a sua fé todo dia. Essa é doída. Essa você ser colocada você num lugar que você não pode buscar aqui, você não olha para ali, não pode falar com ninguém. Você vai falar, é você, é entre você e Deus. E nós temos que dizer assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Tem que fazer. Tem que fazer a obra pela fé. E aí, olha, é por isso que eu vou falar. É fé, irmão. Se nós não tivermos fé, nós não realizamos essas obras, não manifestamos a graça do Senhor em nossas vidas. É difícil, é. É dificílimo. Mas o Senhor nos dá força para vencer. O Senhor está conosco em meias lutas, dificuldades, né? Que o negócio não é fácil. A obra de Deus não é brincadeira. Por esse dia que nós estávamos na casa do pastor Luiz, o pastor Luiz falou, deixa a palavra enraizar dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa maneira de viver, falar, ouvir, determinar. A palavra do Senhor tem que enraizar todos os dias em nós, para que nós possamos ter as boas obras, para que nós possamos ser participantes da grandeza do reino, para que a gente possa usar a nossa fé de uma maneira que o Senhor seja glorificado, para que nós possamos ser justificados perante todos os homens nesta terra. Não tem outra maneira de ser, não tem outra maneira de viver, mas nós temos que fazer tudo pelas obras, pela fé e fé pelas obras, para que nós possamos lutar, porque muitos estão desapercebidos, muitos estão aí achando que tudo é maravilhoso, não é maravilhoso. O negócio é para nós enfrentarmos as dificuldades da vida, para nós lutarmos sim, irmãos, estar revestido da armadura de Deus, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, o capacete da salvação na nossa cabeça, embanhando a espada do Santo Espírito de Deus, que é a palavra, nos defendermos com o escudo da fé, para que nós possamos suportar esses dias maus. Porque eu não sei o momento que nós possamos partir hoje, amanhã, qualquer hora, mas nós temos que estar preparados. As coisas não é para brincar, são sérias. Então, se nós tivermos nosso talento, nós temos que aprimorar esse talento, nós temos que fazer tudo para engrandecer o Senhor e para que nós tenhamos direito de entrar pela porta estreita. Porque não é, como o pastor Luiz falou, como nem tem nos ensinado, não é de qualquer maneira, não é na nossa vontade, mas na vontade de Deus, para que a gente possa lutar, para que a gente possa buscar com confiança aquilo que o Senhor determinou e faz para nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ter a certeza, a convicção do que nós queremos, como nós queremos caminhar, como que nós vamos usar a nossa fé, ou as obras da nossa fé, irmãos. É uma casa, um carro? Não.
Ai, irmão, que beleza, eu consegui uma casa. Ai, irmão, eu tô aqui, eu consegui uma casa aqui, ó. Tá aqui, ó, morando aqui na casa. Mudei esses dias. Mas não tô gloriando a Deus por causa disso. Não é isso que vai ficar. Eu não vou levar comigo. Eu não vou levar nada desse carro aqui na porta. Eu não vou levar nada disso. Eu posso andar a pé? Posso. Posso morar num cômodo? Posso morar. Mas eu tenho que ter as minhas obras grandes. O Senhor fala. As nossas obras têm que ser grandes. As nossas obras têm que ser verdadeiras para glorificar. E as nossas obras têm que ser espirituais. Não é material, não. Porque não é obra material que vai nos levar ao céu, não. É as espirituais, irmãs. Exercida pela fé no poder de Deus. Porque senão não vamos ter força. Muitos estão se perdendo em beira do caminho por causa de, ai não, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que conquistar. Tem gente que tem várias casas, carro, coleção de carro, para quê? Vai ficar tudo aí. Vai ser tudo destruído. O homem não vai conseguir levar nada. Mas qual que é a nossa maior riqueza? Onde está a nossa maior riqueza? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Em que nós dedicamos? Em que nós perseveramos? No que nós confiamos? Isso que o Senhor nos pergunta sempre. O que vocês estão buscando, meus filhos? Em que vocês estão confiando, impondo em vocês a confiança, a fé? Em quê? Amém? Vou estar lendo aqui agora em Lucas 5, capítulo 17, versículo 5. Irmãos, não é fácil. Porque eu estou pregando esse tema, fé e obras, Deus já me deu faz uns meses mais ou menos. Faz um mês mais ou menos. Jesus, qual o próximo tema quando eu for chamado? Fé e obras. Obras pela fé. Aí eu falei, meu Deus. E desse tempo pra cá, irmão, quando nós temos um tema na nossa vida, a gente tem que exercer ele todos os momentos para a gente testificar a verdade do Senhor. Na hora do estudo, na hora de viver, na hora de confirmar nas nossas vidas o que é santo e verdadeiro, seja onde nós estivermos. Porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Amém? Agora vamos ter aqui ler em Lucas 17, capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé, né? Felipe ali disse, acrescenta-nos a fé. Mas o Senhor tem nos dado a fé. Só que se nós não exercemos ela, se nós não exercemos a fé, como que nós vamos ter força, né? Como vamos, a nossa fé, como fala lá, é pequena do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela exercida, ela se torna uma árvore estrondosa, se torna grande, né? Porque o Senhor, né? O Senhor fala assim, não, eu já te dei algo, agora exerça. Ele já nos deu a fé. Vamos esperar o Senhor aumentar a nossa fé? Não, é nós que temos que exercer a fé nas nossas práticas, nas nossas maneiras de falar, na nossa maneira de viver, na maneira de obedecer, porque tudo que está nos sendo dado é para nós obedecermos a verdade, né? Para nós vivermos essa verdade do Senhor, né? Porque se nós, porque ele fala aqui, ó, em Lucas 17, capítulo 17, versículos, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé? E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis esta moreira, desraiga-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. Né? É assim. A fé que nós exercemos, é assim, nós temos que exercê-la. Ah, eu tenho fé e vou ficar parado. Ah, eu tenho fé, as coisas vão acontecer. Ah, eu tenho fé, Jesus vai operar. Mas vai como se nós não buscarmos, se nós não exercermos a nossa fé? Não tem como. Nós temos que exercer a nossa fé, né? A nossa fé pode ser pequena, de um tamanho grão de mostarda, mas será que ela vai sempre ficar pequena se nós não exercitarmos ela? Aí nós vamos ver as obras através da fé. Se nós não exercitarmos a nossa fé, nós não vamos ter a obra através da nossa fé. Certo? Pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele veio nos ensinar. Tudo que ele veio fazer é para nos ensinar a exercermos a nossa fé. A obediência ao Pai através da nossa fé. E se nós não exercermos isso, como que nós vamos ter força para lutar, para vencer todos os dias? Para nos permanecer de pé? Como que nós vamos conseguir permanecer de pé se a gente não exercer a fé? Amém? Eu vou ler aqui em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e 17.
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então, é dessa maneira, o justo viverá da fé. E onde está? Para nós crermos no evangelho, se nós não lermos a Bíblia, não participarmos do estudo, como nós vamos estar nos alimentando? Como que nós vamos saber como o Senhor vai falar conosco? Nós podemos ler. Às vezes a gente lê, não entende, Senhor, estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo. Aí o Senhor fala, você está participando do estudo? Você está assim, por exemplo, a irmã Cibele, ou quando os irmãos falam assim, ó, eu dei um estudo hoje, se algum irmãos quer saber mais alguma coisa, me procure no privado. Nós estamos nos esforçando através da fé a procurar aquilo que o Senhor tem nos mostrado, testificado para nós vivermos e caminharmos pela fé, para ter nós termos obras espirituais pela fé. Não estou falando isso só para vocês, eu estou falando isso para mim primeiramente. Porque se eu ficar tititi com o povo do mundo, conversinha para cá, conversar para lá, que eu vou exercitar o quê? Coisas banais, que não vai edificar a minha vida. Não é o alimento certo para nossas vidas, não é o alimento correto. Amém? Eu vou estar trocando de áudio. Nós fazemos coisas que desagradam o Senhor, fazemos em todos os momentos. Mas, se nós temos algo na nossa vida, queremos ser libertos, Senhor, que dela, como muitos falam, na hora que eu conseguir parar de beber, na hora que eu parar de jogar, na hora que eu parar de besteira, eu procuro Deus. Por enquanto eu não tenho força. Na hora que eu parar, não vai procurar nunca. Não vai procurar nunca. Agora, se nós estarmos em pecado, estamos errados, não estou acusando ninguém. Esta é a palavra do Senhor que está falando conosco nesta noite, até comigo. Porque eu faço coisas erradas, eu muitas vezes tenho desobedecido ao Senhor. Mas, se eu não procurar Ele pelo meio da fé, para me ver as obras espirituais na minha vida, Senhor, eu tenho um problema, o Senhor me ajuda, vai na palavra, lê a palavra, minha filha. Então eu vou lembrar da palavra, eu vou meditar naquela palavra, aquela palavra foi para mim, vai doer, dói muito. Mas eu tenho que procurar para poder ver a palavra, para eu ver as obras de Deus na minha vida pela fé. É quando eu procuro. Se eu não procurar, não vai ter como Deus trabalhar. Deus fala, não fala na palavra, milhares debaixo das potentes mãos de Deus e os templos dos exaltará. O que é nosso milhares debaixo das potentes mãos de Deus? Senhor, é como a parábola daqueles dois homens que oravam. Senhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu pago o dízimo, sou não sei o que, não sei o que, e o outro. Senhor, eu não sou digno nem olhar para ti, nem erguer minha cabeça de tanta dos meus pecados, pelas minhas vergonhas, Senhor. O Senhor fala qual dos dois subiu justificado? Aquele cheio de falhas e cheio de erro, de pecado, ele procurou o Senhor pela fé, confessou, se sujeitou debaixo das potentes mãos de Deus, ele não ficou num canto e falando, eu não tenho pecado, irmão, eu falo, observo, a pessoa, eu não vou sair na rua, não vou trabalhar, não vou fazer nada lá fora, porque assim eu não peco. Se eu não andar aí fora, eu não vou pecar. Engano. O pecado está dentro de nós, o bem não foi colocado dentro de nós, o bem e o mal? Onde está o bem? Onde está o mal? A nossa carne é o mal. E o bem? A graça do Senhor na nossa vida. Pela fé nós caminhamos, pela fé nós determinamos, pela fé nós confessamos, pela fé nós chegamos na presença do Senhor, confessamos nossos erros, nossas falhas, o nosso pecado, e o Senhor ali vai depurando, vai nos limpando. Se nós não fizermos isso, Senhor, mas não é não, Senhor, sabe o que é? Não tem desculpa. Não tem desculpa, o Senhor fala. Você quer ser participante da grandeza do meu reino? Você quer ver as obras espirituais, os frutos das suas obras? Qual que é o fruto da nossa obra, irmãos? Através da fé? Irmã Ruth. Ixi, não me lembro agora não, irmã Ruth. O que é o fruto das nossas obras através da fé, irmã? A cura. Eu tinha uma enfermidade aqui, fui curada. Eu estava com minha mão mirrada e fui curada. Qual que é, irmã, a obra? Deus pergunta nesta noite qual que é a obra através da sua fé, qual que é o fruto da vossa obra através da vossa fé. Não, sabe o que é? Pastor, eu tinha um vício terrível.
Jesus me libertou. Jesus, pastor, eu fazia isso. Jesus me libertou. É o fruto das obras pela fé. É o fruto da minha obra pela minha fé. É o fruto da sua obra pela sua fé. Obra tem que ser espiritual. Se o Senhor falar coisas maiores, nós podemos falar, não é levantar um cego, curar um cego, limpar. Não. O Deus fala: se nós tivermos as pernas para pecar, os olhos para pecar, a boca para pecar, é melhor que seja podado tudo isso e entrar no céu coxo do que entre ir para o inferno com todos os membros do corpo. Não é? Não é assim? E por que nós vamos então achar que as nossas obras têm que ser material? Ah, eu curei. Ah, eu fiz isso. Vou estar trocando de áudio. Senhor, eu levei mil almas, eu curei, Senhor. E fiz isso, fiz aquilo. E aí, meu filho, e você? Qual que foi suas obras através da sua fé? Em mim, Senhor? É, minha filha, eu quero isso. Ai, Senhor, não sei. Mas o importante não é ler. Você não mandou ir para o mundo pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que querer será salvo e for batizado será salvo? Não. Sim, sim, é a palavra. Mas em ti, cadê as obras? Não, Senhor, sabe o que é? Que eu preguei muito, evangelizei muito, não tive tempo nem de olhar para mim, mas por quê? Você está parecendo aquele que granjeia o mundo inteiro e perde a sua própria alma? Eu posso levar o evangelho para o mundo? Posso levar para várias pessoas, posso levar. Mas a minha vida, a minha obediência, a minha fé, minhas obras pela fé, como que está na presença do Senhor? Como que eu vou ter algo para ser justificada perante a graça do Senhor e perante os demônios da terra, que entra com um sapatinho de algodão? Porque as pessoas pensam, o demônio vem, causa terremoto, enchente. Não, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele faz coisas grandes aí fora só para o povo ficar distraído. Ah, Jesus vai lá, Jesus acaba com isso, Jesus não sei o que, não sei o que. É? E a guerra que está dentro de você? E os problemas que você está carregando dentro de você, as batalhas, as dificuldades? Você está se importando com o que está acontecendo no mundo? O mundo já no maligno. E dentro de você, dentro de nós, o que eu... Senhor, Senhor, misericórdia. Quando nós atentamos, e dentro de nós, o que nós precisamos? Nós atentamos por algo dentro de nós. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu tenho que acabar com as guerras, as batalhas, as dificuldades que está dentro de mim. Tudo que me impede de chegar ao Senhor, tudo que me impede de contemplar a sua glória, de viver a sua glória, Senhor, na minha vida. O povo se espanta com as coisas lá fora, com o testamento antigo lá. Fala testamento, não é testamento, aliança. Porque eu conheço, como nós todos conhecemos, o que é um testamento? O testamento, irmão, foi o que Cristo, irmãos, que Cristo deixou para nós. E o testador tem que morrer. Quem que morreu lá atrás? Os animais? Os bodes? Os bezerros cevados? Vai dar vida para quem? A vida dele serviu no quê para alguém? Se o testamento de Jesus, feito no sangue, na carne dele, no sangue dele, foi para nos livrar das fúrias dos deuses e demônios. Lá não livrava ninguém. Por que o homem vai tanto lá atrás buscando as coisas velhas, se tudo que o Senhor trouxe está ali para nós vivermos, está no Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, para que a gente não se envergonhe. É para que a gente não se envergonhe, a gente testifique essa verdade, que era onde quer que a gente ande, onde que a gente possa viver, fazer, determinar as nossas vidas, fazendo e sendo a diferença sobre essa terra, em todos os lugares que nós caminhamos, de uma maneira digna e santa, com obras através da nossa fé, uma obra espiritual. Não que as pessoas venham olhar para nós, ai, aquele ali tem um carro, ele tem uma casa, glórias a Deus. Meu irmão, eu falo isso por quê? Eu falo isso por quê? Eu estou rindo aqui, mas... Ai, Jesus, misericórdia. Olha, eu estou olhando aqui porque as pessoas veem aqui que eu consegui comprar uma casinha. Ai, meu Deus, a sua vida, que benção, que glória de Deus. Mas não... Ai, Jesus, mas não olham. Eita, Jesus, a obra do amor, a obra do perdão, a obra que você se dedica em fazer uma mudança em si, nós mesmos. Ninguém percebe essas obras, irmãos. Ninguém percebe essas obras que nós fazemos em nós mesmos. Nossa, irmão, nossa, irmão, você está diferente. Nossa, nossa, o que aconteceu com a sua vida? Jesus. Muitos
que vem, Padre, o pastor Glauber, a irmã Cibele, sempre coloca os testemunhos da riqueza de Deus, da glória do Senhor Jesus. A salvação, a transformação de vidas, muitas vezes estavam no abismo. Vidas que estavam sendo atormentadas, vidas que estavam... Não faltava mais nada. O que faltava para as vidas? Mais nada. O Senhor foi e resgatou como um bom samaritano. E hoje muitas vidas têm um testemunho, mas precisam perseverar nesse testemunho, precisam ficar confirmados, arraigados nesse testemunho verdadeiro, pela obra espiritual, de serem libertados, de serem limpos, purificados, adornados como vaso de honra na mão do Senhor. Amém? Vou estar trocando de áudio. Amém, amados irmãos. Perdoe que eu não falei aqui, né? Glórias a Deus pela vida da irmã Maria, irmã Tereza, irmã Miriam. Glórias a Deus pela vida do irmão Pastor Vantuir, a vida do pastor Luiz, a vida da irmã Vilma, todos que estão aqui comigo nesta noite. A irmã Carol, né? Porque o Senhor fala, né? Que todos aqueles, ali onde estiver 2, 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente, né? E glórias a Deus por isso. Ele está presente aqui. O Espírito Santo de Deus está presente na minha e na sua vida, porque Ele nos ama. Então, se Ele nos ama, Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por cada um de nós, né? Então, vamos aqui ler agora em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossa, irmã Ruth, mas como que você está querendo dizer isso? Que não vem das obras, para que ninguém se glorie? É. E aqui, eu vou ler aqui outro para resumir esse que eu li, acabei de ler agora. Eu vou ler outro aqui em Tiago 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas como, irmã Ruth? Aí você vê também aqui. Não, mas como, irmã Ruth? Como que pode ser isso? Né? Você fala que a hora você falou que a nossa obra, nós vamos ser salvos pelas obras. E aqui está dizendo, né, que não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Então é por quê, irmã Ruth? Mas essas obras que você está dizendo aqui não são obras materiais. Tá como se fosse uma obra material. Se o irmão ou a irmã tiverem nus de falta de mantimento cotidiano. E 16. Se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas, irmã Ruth, eu não falei das pessoas lá, da mulher, da viúva? A oferta da viúva, não falei do centurião, né? É feito o que? Todas essas obras? Através do amor, através da dedicação, porque se nós levarmos a palavra de Deus para alguém, né? E a pessoa estiver com falta de mantimento, e nós não lhe dermos o necessário, né? Para que eles possam ter o que comer, para poder escutar a palavra do Senhor, né? Mas que obra é essa, irmã Ruth? Né? É a obra para que ninguém não vem das obras, para que ninguém, como o Senhor fala aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Mas, irmã Ruth, o que é isso? Explica, irmã Ruth. É a obra, irmã, do amor, a obra de você estar auxiliando o seu próximo, porque quando você vai naquela passagem da Bíblia, eu me lembro, mas não me lembro o endereço, nem o número.
Vinde, benditos, meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Tive fome, você me deu de comer. Estive nu, você me vestiu. Estive doente, você cuidou de mim. Estive enfermo, doente, você cuidou de mim. Estive preso, você me visitou. Quando, Senhor? Quando você fizeste isso para um dos meus, o Senhor fala, meus pequeninos irmãos. Mas, Senhor, quem é seu pequenino irmão? O Senhor não vai falar. Você tem amor? Você pratica a obra do amor e do perdão? Ele não vai falar. Nós temos que praticar. Amém? Nós temos que praticar a obra do amor e do perdão para nós não sermos atormentados, perseguidos pela força do mal, pelos anjos, deuses e demônios. No momento que nós convivemos com alguém, às vezes aí o cristão pensa, muitas vezes nós temos pensado, uma boa obra? Como fala na lei? Como, irmã Ruth? Lá em Salmos, parece, não se sentai à roda dos escarnecedores, o povo usa muito isso, né? Não se misture com as pessoas do mundo. Paulo falou assim, se a gente não quer se misturar com ninguém do mundo, é melhor que a gente saia do mundo, para a gente não se misturar nem andar com ninguém, porque a gente não sabe quem é perfeito. A gente não sabe quem é o escolhido do Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não nos mostra, por quê? Para que a gente não faça acepção de pessoas, para que a gente auxilie. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele pedir-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Se ele pedir, caminhe uma milha, caminhe duas. Sinto-me dizer, amados irmãos, que é assim mesmo, dessa maneira. Desta maneira exata. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, vista. A gente não sabe quem é o pequenino do Senhor. Os pequeninos irmãos do Senhor Jesus, como ele declara na palavra, né? A gente não sabe quem é. Então, o Senhor fala para a gente cumprir a palavra dele, para que a gente tenha obra pela fé. Essas obras pela fé é difícil. A obra material é essa. Todo mundo quer fazer, é uma vantagem quando a gente tem dinheiro. Então, é uma beleza fazer a obra, a matéria. É uma maravilha. Você se sente assim leve. Eu estou me doando, eu estou me desprendendo, eu estou aprendendo a não ser egoísta, eu estou aprendendo a me libertar. Mas e aí? Jesus pergunta, e você está exercitando a obra pela fé? Essa, irmã, é dolorido, é doída. É doída. Se você está no emprego, você não pode revidar. Lá onde eu estou, faz 5 anos que eu passo lá. Já tem cada situação lá. Eu tenho que reverter a situação pelo bem do mal que está nas pessoas. Não vou falar que eu sou uma exímia de bondade, maravilha de bondade, não, não sou. Tem hora que a gente fica assim, brava com as coisas que a gente vê, com as acusações, com as afrontas que acontecem na nossa vida, mas a justiça não vem nas nossas mãos. Aí já é uma obra praticada pela fé também, amados irmãos. A justiça não vem pelas nossas mãos. A justiça vem de você praticar as suas obras pela fé. É suportar com paciência, sabe? Suportar com paciência os filhos, os vasos da perdição, né? E nós suportando com paciência, nós vamos ter a obra espiritual realizada em nossas vidas e nós vamos ver o fruto e a justiça de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. É vocação, irmão. Uma santa vocação. O que é santa vocação? Eita, acabei de falar. Se o inimigo te pedir a túnica, dele também a capa. Se ele pedir caminho comigo, uma milha, caminho duas. É uma santa vocação. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil de maneira nenhuma. Se eu falar que é fácil, não é. Mas nós temos que exercer esta obra espiritual através da nossa fé. Exercermos de uma maneira digna e santa, para que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado. Seja dentro do nosso lar, seja onde nós trabalhamos,
seja onde nós caminhamos, onde nós estivermos, irmãos. Não tem como nós fazermos diferença ou ser a diferença se nós não obedecermos esta verdade do Senhor, se nós não deixarmos a palavra do Senhor fluir em nós, nos limpar, nos purificar, porque não é nós que nos limpamos, não, nós nos esforçamos, nós lutamos contra o mal que está dentro de nós, mas nós obedecemos a verdade que está na palavra, para que nós não deixemos aquilo de ruim florir em nossas vidas, no nosso coração, para que a gente não fique morto, porque se a pessoa deixar ela sair de fora daquilo que é verdadeiro e santo, ela se torna uma pessoa morta, ela não tem vida, porque a vida é gerada através de Cristo. Cristo gera vida em nós. E se Ele gera vida em nós, é com as nossas lutas, no meio das nossas lutas, nós vencermos dia a dia nossas dificuldades, nossas afrontas, perseguições, desprezo, acusações, calúnia. É assim, irmãos, é difícil, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. O Senhor fala assim, nós queremos, nós podemos fazer obras maiores. Mas, irmã Ruth, que obras maiores? Outro dia o pastor Glauber nos ensinou sobre isso. A obediência a Cristo, a viver em Cristo, né? Porque muitos falam assim, eu vou lá, prega lá no templo, faz, leva as almas. Mas, irmãos, Deus olha a pessoa ali e vê que a pessoa falou aquilo lá da boca para fora, ela não vive aquilo que ela falou. E nós temos que viver o que nós falamos e testificamos. Amém, amados? Nós temos que viver e testificar, né? Aquilo que é para nós fazermos e vivermos, né? E o nome do Senhor glorificado, ser glorificado. Eu vou ler aqui em João, Evangelho de João 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Para nós crermos em Deus, no Senhor Jesus, para que nós possamos entender a vontade do Pai nas nossas vidas e realizarmos toda a boa obra. Porque aquele que pede, encontra. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Isso diz a palavra do Senhor. Quando nós queremos força para lutarmos e vencermos este mundo, as adversidades da vida, temos as obras espirituais realizadas em nós para a honra e glória do Senhor, nós vamos entender o que é viver a verdade do Senhor, a obra perfeita e agradável do Senhor. Tudo que é perfeito e agradável, não é na hora de nós termos as coisas materiais, ou nós sermos condecorados com medalhas, com honras de homem, não. Na hora de nós ser provado no fogo a milhões de graus, de nós suportarmos. Mas muitos hoje não suportam, por quê? Porque Jesus não vai fazer de nós coitadinho. Não vai fazer de nós, oi, coitadinho meu filho. Não, ele vai falar, lute. Lute, meu filho, creia, busque, confie, meu filho. Caminhe, não é da sua maneira, é da minha maneira, porque, irmãos, por um pensamento, uma gota de um pensamento, o inimigo entra, é a brecha que nós damos todos os dias para o inimigo trabalhar na nossa vida, e não é isso que Deus quer. Nós temos que dar entrada, mas essa palavra não é para mim, mas essa palavra... E aí? Nós vamos nos deixar levar pela voz do inimigo ou pela voz da vontade de Deus? Nós temos que meditar todos os dias. O que nós queremos viver? O que nós queremos determinar em nossas vidas? Né? A obra do Senhor, Deus nosso Pai, está feita. E a nossa obra? Para a honra e glória do Senhor e para a nossa salvação. Né? Qual que é a obra que vai determinar na nossa vida aquilo que é santo e verdadeiro, se nós não vivermos essa verdade, se nós não obedecermos a verdade do Senhor? Tudo que é perfeito, agradável, de boa fama, vem de Deus para nós. E nós não podemos nos gloriar em nada. Nada. Porque quando a gente realiza a obra do Senhor em nossas vidas, é porque nós estamos sendo ensinados e capacitados para vivermos o que é santo e verdadeiro, para que nós possamos ser curados, libertados, exercer aquilo que nós precisamos mais exercer. Não adianta nós ficarmos prostrados, não adianta nós murmurarmos, não adianta nós reclamarmos, não adianta nós ficarmos estagnados, chorosos, não. Nós temos que viver o que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo. Determinarmos a obra maravilhosa através da nossa fé. Não adianta
Ah, Senhor, eu levei 1000 almas, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, irmãs. Vamos pensar no que é a obra na sua vida. Que obra nós estamos dedicando para a louvor e glória do Senhor? O Senhor está sempre nos perguntando que obra vocês dedicam a vida de vocês pela fé, para meu louvor, para edificação do corpo de santo de Cristo, pela edificação de cada vida. Será que é com fúria? Será que é com ira, com cólera? Blasfemando um contra os outros? Falando mal da vida um dos outros? Não. É de uma maneira santa e digna. Como Paulo disse, dos pecadores eu sou o maior. E eu sou o maior dos pecadores. Porque se eu não viver e não entender o valor da graça, da fé, com obras, as obras pela fé, eu não vou entender a vontade de Deus o Pai na minha vida. Amém? Vamos estar indo para Efésios 2, versículo 10, em outro áudio. Vamos lá, amados irmãos. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, qual Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, o Senhor nos criou as boas obras para que nós andássemos nela. Eu falo, não é a obra, eu vou glorificar Deus só quando eu tenho uma casa, um carro. E que será dessas pessoas bem pobrezinhas, que não conseguem ter nada, né? Mas tem uma fé grande. Estão de pé pela fé, exercem a fé em todos os momentos das suas vidas, né? Eles procuram obedecer a Deus o Pai, pessoas humildes, simples, não precisam do ouro e da prata, né? E quando ali estavam os discípulos do Senhor, os apóstolos, ali quando as pessoas procuravam algo da mão deles, como Pedro ali, né, na porta do templo lá, com aquele homem que estava ali pedindo esmola, eles falaram o quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus Nazareno, né? O Senhor não tem ouro e a prata para mim e para você. Nós não temos o ouro e a prata para a vida do nosso próximo, mas nós temos a riqueza do reino de Deus, da graça do nosso Senhor para ofertar para os pequeninos do Senhor, que estão largados à beira do caminho, até para a nossa própria vida, para nós exercermos a nossa fé, pelas obras, pela nossa fé, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque as pessoas vão olhar para nós, muitos vão olhar se nós temos um carro, uma casa, vão dar glórias a Deus, mas muitos vão olhar pela nossa maneira de viver, como cristão, como filhos, né? Porque quando não se é servo, é filho, nós sabemos o que nosso Senhor faz e o que Ele quer de nós. Quando o homem se torna servo, servo como? Ele pega a Bíblia, vai para o templo, ele só vai ler a palavra se o pastor lê, se um presbítero lê, se o irmão que vai lá na frente pregar, ele vai estar ali vendo a palavra. Chega em casa, ele fecha a Bíblia, põe no lugar, às vezes deixa de ir para o templo, não busca Deus, está lá a palavra para falar com ele e ele não vai entender. Ele vai perder a fé. Ele não vai usar a sua fé, não vai ter obras através da sua fé, porque nossa fé não pode se apoiar em outros. Como assim lá atrás o Senhor falava para as pessoas. O que ele falava? Ele não se engrandeceu. Na hora que ele curava e libertava as pessoas. Vai que a tua fé te salvou. Se a sua fé, a minha fé nos salva, é que nós estamos caminhando. Se a sua fé, a minha fé, ela nos faz obedecer à verdade, é porque nós estamos caminhando pela fé. E nós caminhamos pelas fé, pelas coisas que não se vê, mas pelas coisas, caminhamos pelas coisas que não se vê, que se creem, não pelas coisas que se veem, mas pelas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. E é onde nós temos a nossa esperança, no que é eterno. Onde está ali, quando nós confiamos que o Senhor Jesus vão cumprir as promessas na nossa vida, que nós vamos ser ressuscitados, como outro dia o pastor Glauber estava falando, do portal, né? E das pessoas que falam que tem medo de morrer, isso também eu já ouvi muitas pessoas falar que tem medo de morrer. Ai, dona Ruth, irmã Ruth, eu tenho pavor da morte. Ai, eu não quero morrer não. Ele já está morto espiritualmente. Que morte mais vai querer? Mas eu falei, mas se você crê em Deus, se você buscar a presença de Deus, tira esse medo.
Você não vai morrer, quem vai cair é o seu corpo. Você vai estar salvo em Cristo Jesus, Ele vai te ressuscitar no último dia. Para que ter medo da morte? Tem que ter medo da morte aqueles que não praticam a vontade, não vivem a verdade de Deus, que não sabem entender o valor da graça, né? Que não sabem entender o que Deus quer de nós, como nós caminhamos, como nós determinamos na nossa vida o que é santo e verdadeiro. O que será que nós queremos no nosso dia a dia? Como será que nós obedecemos à vontade de Deus o Pai? Como que nós determinamos aquilo que é glorioso, santo e justo? Não tem outra maneira de ser. Se nós não vivermos esta verdade, se nós não buscarmos a graça do Senhor, tudo pela fé, tudo que é de Deus, nós temos que ter a fé para nós buscarmos, acreditarmos e vivermos o que é santo e verdadeiro. Não tem outra maneira, amados irmãos. Nós temos que viver, nós temos que testificar pela fé as obras espirituais, né? Elas que nos levará à salvação, elas que não vai nos entender o propósito de Deus em nossas vidas que pela graça em Cristo Jesus. Senão nós não temos um entendimento aberto, nós não vivemos pela fé, pelas obras que são pela fé, que são as obras espirituais, a qual o Senhor pode falar, falou que coisas maiores nós podemos fazer. Podemos sim, mas tudo é possível que crê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Amém, amados irmãos? Agora eu quero ler com os irmãos uma passagem aqui em Coríntios que me tocou bastante também, né? Que fala da fé. Agora, pois, em Coríntios 13:13, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deste é o amor. Amém, Jesus. Aqui está dizendo o quê? Depois de tudo que falou ali em Coríntios, né? O amor. No final fala. Tem a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o amor é o maior. Por quê? Porque se o amor é exercido, ele caminha com a fé. Na hora do perdão, na hora da ajuda ao próximo, na hora de nós obedecermos a verdade, na hora de nós sermos participantes das coisas de Deus, na hora que nós buscamos, colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Será que nós fazemos isso só para agradar a Deus? Ou será que fazemos para Deus olhar para nós? Ou não deixamos o amor, esse amor de Deus penetrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver? Nós entendemos o que é o maior amor. Nós entendemos quando nós vivemos ele, somos gratos a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, nós fazemos o quê? Obedecemos. Nós obedecemos como somos gratos a Deus. Nós só levarmos o evangelho, não? Levamos o evangelho, pregamos a toda criatura. Sim. Mas com reverência ao amor de Deus, nós fazemos tudo com gratidão. Nós não fazemos com murmuração. Senhor, mas é pesado, Senhor. Mas vai tomar meu tempo, Senhor. Não. Senhor, eu vou. Eu vou, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Porque o Senhor fizesse tanto para mim. Eu vou, Senhor. E nós vamos pelo amor, né? Porque através desse amor, nós fazemos crescer a fé, praticamos as obras espirituais, a qual o Senhor tem prazer de justificar a nossa vida em todos os momentos, perante todos os homens, né? Porque a fé com obras, ela é viva, ela é eficaz. E a fé sem obras, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Porque se o homem não pratica a obra através da fé, qual que é? O amor, o perdão, a obedecer à vontade de Deus, estar sempre participante das coisas de Deus, colocar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Se ele não praticar, é como ele busca as coisas do mundo. Ele não tem que estudar, ele não tem que correr atrás, ele não tem que se esforçar para ele crescer na vida material. E será que na vida espiritual ele vai só ver uma vez e vai ficar parado, deixar que Deus trabalhe, não vai fazer, nós não vamos fazer a nossa parte? Com certeza nós temos que fazer a nossa parte. E tudo isso é pela fé. Se nós não fazemos a nossa parte pela fé, como nós vamos entender e viver essa verdade? Como nós vamos ser fortalecidos? A fé morre e aí nós vamos ter força para fazer o quê? Para lutar contra quê? Para viver em quê? Para acreditar em quê? Se nós não exercitarmos a nossa fé. Não tem como. Amém? Vou estar trocando de áudio, vai estar lendo agora em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12.
Amém? Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. 12, né? 1 Timóteo 6, capítulo 12. E agora eu vou ver o versículo 6, 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que a gente possa guardar o mandamento, guardar e viver ele, né? Não é só guardar, é viver com a obediência, a prática da nossa fé, sem mancha, sem repreensão, sem escândalos, sem se escandalizar, achando que Deus está exagerando nas coisas dele. Não. Ele só está nos capacitando para nós vivermos num lugar maravilhoso. O lugar que ele preparou para nós não podemos entrar de qualquer maneira. Por isso que ele já está nos preparando aqui. Para que a gente possa saber as vestes, a noiva, quando se encontrar, quando está para casar com o noivo, ela fica o que? Feia? Não, ela fica linda, maravilhosa. E por Jesus nos querer lá receber a noiva para as bodas, nós temos que estar lindo e maravilhoso. Para que nós possamos ser participantes lá da grande festa, da grande núpcia com o Senhor, uma festa maravilhosa. Amém? E agora eu vou estar aqui lendo em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Graça é o dom imerecido de Deus ao nosso favor, né? Não é pelas obras. Não é. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é graça por graça. Não é pela obra. Não é pelas obras, não. Se fosse assim lá atrás, as obras lá, o homem fazia essa obra, sacrifício, não valeu nada, né? Então, ele não quer que a gente... A obra que ele quer é nós obedecermos a graça, nós vivemos nela. É uma obra espiritual muito grande. Ela se sobrepõe sobre a obra material, né? E como fala, nós não somos, como fala lá em Gálatas, nós não somos justificados pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Para sermos justificados nos tempos presentes, nós somos justificados perante as dificuldades, a adversidade. A gente não precisa ir lá atrás e falar assim, não, eu vou tomar vingança, não, eu vou ali responder por conta das acusações, contra tudo que contraria a vontade de Deus na nossa vida. Não, nós apenas ficamos quietos e deixamos a justiça de Deus agir em nossas vidas. Nós fazemos o que é digno de um cristão fazer. Falamos da maneira que é digna de um cristão falar, né? É assim que nós realizamos toda a boa obra na presença do Senhor. É assim que nós determinamos tudo que é santo e verdadeiro na presença do Senhor. Não adianta nós tentarmos esconder ou mentir perante os homens. Eu posso esconder aqui, o pastor Luiz eu vejo de vez em quando, eu posso me omitir aquelas coisas erradas. E daí, o pastor Luiz não está me vendo, mas eu sou rodeada de uma grande nuvem de testemunhas, seja por anjos, Deus, demônio, por Deus o Pai, por Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando eu estou praticando coisa errada, se eu achar que eu estou perto do pastor Luiz, eu sou santo, e fora do pastor Luiz eu vou praticar coisas erradas, o Espírito Santo de Deus vai continuar comigo? Não, com certeza não. Ele vai se afastar. Ele vai se afastar. Então nós temos que ter as boas práticas nas obras espirituais. Não adianta nós fingirmos, não adianta nós omitirmos aquilo que é santo e verdadeiro. Temos problemas? Temos. Nós temos que resolver nossos problemas com quem? Com o Senhor Jesus, não é com o nosso próximo. Nós temos que aprender a resolver nossos problemas, as nossas situações, os momentos difíceis, a qual nós estamos passando na presença do Senhor. Não adianta eu ir lá justificar perante o irmão e continuar no mesmo jeito, da mesma maneira, qual desagrado ao Senhor. Não, porque o pastor Luiz, ele tem cuidando das ovelhas. Ele está cuidando das ovelhas, ele está dando ensino, ele está fazendo, está redarquindo, corrigindo. Amém? O pastor Luiz, como um bom pastor, ele cuida de quê? Das ovelhas. Ele não vai tosquiar a sua lã, ele não vai tosquiar a minha lã. Ele vai nos falar o que é correto, ele vai puxar um puxão de orelha, vai dar o puxão de orelha. E ele dá sempre o nosso puxão de orelha. Não tem como nós murmurarmos, não tem como nós reclamarmos.
Ah, o pastor Luiz, como eu já escutei, é exagerado. Não é do jeito que ele pensa que é. É sim. É, dói, mas é do jeito que ele tem. Por quê? Fala na palavra. Obedecei aos vossos pastores, né? Escute ele. Ele tem bom conselho para dar. Se ele tem bom conselho, ele é porque ele vive. Não estou falando isso para a glória dele, eu estou falando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós temos aprendido, se nós temos sido ensinado, é porque ele se dedica. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que perder a vida pelo amor do seu próximo, com certeza vai ganhar. Aquele que negue-se a si mesmo, aquele que se nega, o pastor Luiz se nega. Faz quantos anos eu estou andando com o pastor Luiz? 10, 11 anos? Por aí ou até mais. Não me lembro se faz uns 11, 12 anos. Nós ficamos caminhando na fé. Certo? Tem aprendido muito. Ele está cuidando de cada um. Por quê? Porque nós obedecemos o pastor Luiz. Ah, mas o pastor Luiz não é Deus, não tem que obedecer. Tem que obedecer sim. É as obras da nossa obra pela fé, nossa obediência a Deus também. Ah, a Deus também, Ruth, sim, e o pastor Luiz também, que é o nosso pastor, ele que vai ter que dar conta das nossas vidas lá. O que, Luiz, meu filho, o que você me diz da irmã Ruth? Ah, Senhor, assim, assim, assim. Então, como o Senhor fala na palavra, que ele faça isso com alegria. Que ele possa fazer isso com alegria, com a nossa obediência, do que ele tem nos ensinado, e nós possamos viver o que ele tem nos ensinado. As nossas obras através da fé, da nossa dedicação, para louvar e engrandecer o pastor Luiz, não, para obedecer o pastor Luiz, que está cuidando da igreja, zelando pela igreja do Senhor, visitas, caminhando junto, né? Tanto ele tinha uma casa pequena, ele aumentou a casa para quê? Para que nós possamos estar sempre em comunhão, sempre vivendo, praticando as obras pela nossa fé, de estarmos unidos em Cristo Jesus, para nós sermos o corpo, membro do corpo de Cristo, que nós não podemos falar, se temos as pernas, ô perna, vai para lá que eu não preciso de você, eu ando sozinho, mão, vai para lá você que eu faço as coisas sozinho, não. Nós fazemos todos unidos porque nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, nós vivemos e caminhamos pelas obras da fé. E as obras da fé em todos os momentos da nossa vida. Mas o pastor, o pastor não quer saber de mim, me abandonou. Não, mas o pastor Luiz tem cuidado. Ele não se esquece, não estou falando, eu sou puxa-saco do pastor Luiz, não. Eu estou falando que Deus está pondo no meu coração, que eu vivo. O que eu vivo, amados. Se nós vivemos, nós temos que testificar essa verdade. Temos falhas e fraquezas, muitas falhas e fraquezas. Mas o pastor traz-nos a palavra e se dedica a buscar a palavra e se dedica a estudar a palavra para que nós possamos estar com o nosso entendimento aberto. Oh, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Ele capacita, não tem como fazer a diferença. Ele é a diferença na nossa vida. Deus é a diferença. Ele tem determinado aquilo que é santo e verdadeiro. Amém? E o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele não deixa as suas ovelhas relento, não deixa as suas ovelhas abandonadas. Ele não deixa as suas ovelhas na mão do mercenário. Né? Se Deus não quisesse um pastor para cuidar de nós na terra, o que seria das nossas vidas? Em quem que nós vamos buscar? Em quem que nós vamos... e quem vai dar o estudo? Quem que vai estar cuidando ali das ovelhas? O Senhor Jesus vai ter que descer? Não. Ele deixou esse legado na mão dos pastores, a qual ungiu, escolheu e capacitou para ser pastor, para cuidar das ovelhas dele. E nós somos as ovelhas. Nós estamos sendo cuidados, porque nós caminhamos pela fé e com fé com obras. As obras do grupo, do nosso grupo, sem placa de igreja, sem religião, porque bem podia o pastor Luiz abrir um templo aí e pegar dinheiro, mas para quê? Vai valer do quê? E as ovelhas vão ficar como? Sendo tosqueada? Não. Ele fala que ele não precisa de templo para cuidar das ovelhas do Senhor. Ele precisa do amor, da dedicação, que é uma obra pela fé. Ele precisa do amor e da dedicação para perder a sua vida, como as festas que ele podia ter, como muitos pastores têm, viagens para a praia. Ele podia fazer isso, como muitos fazem, mas não faz, ele se dedica. Como um bom pequenino do Senhor, é pequeno, porque o Senhor fala, aquele que é maior que sirva os menores. E o pastor Luiz tem servido. Tá? Não estou falando isso puxando o saco do pastor Luiz, porque eu ando tanto tempo com ele, não. Estou falando isso para a glória de Deus. Porque quando estava no templo, tinha lá os pastores, tudo, né? Pagavam o dízimo.
todo mês pagava o dízimo. Vivia debaixo da lei, mas vivia com o meu lar destruído, vivia com uma vida só misericórdia de Deus. Quando eu aprendi a graça, o que é viver pela graça, o que é justificado pela graça, teve alguém que ensinou, alguém se dedicou para me ensinar. Porque quando eu perguntava, eu estava no templo, fazia escola dominical, eu estudava lá, perguntava, não tinha resposta. Não tinha clareza do que eu tenho hoje. E se eu tenho clareza do que eu sei hoje, do que eu vivo hoje pela fé, foi que alguém se dedicou, perdeu a sua vida, a seu momento especial com família, de almoço, de festividade, como muitos fazem, viagens para a praia, passar dias fora, né? Isso os irmãos estão testemunha, nós somos testemunha disso, no nosso dia, na nossa vida. Somos testemunha, porque nós temos vivido, nós temos presenciado com os nossos olhos, com a nossa vida e a nossa maneira de viver. Quantos anos que cada irmão está caminhando pela fé? Com certeza todo mundo tem algo, né, para falar, para ser lembrado, né? Então, se nós hoje estamos aqui, é porque tudo pelas obras da fé. Tudo uma fé com obras, obras espirituais. A obra do amor, a obra da dedicação, a obra do zelo, da segurança das ovelhas do Senhor, né? A obra de mostrar, irmãos, o que nossos pastores estão mostrando, o que é verdadeiro. Se eles estão nos mostrando, puxando as nossas orelhas, guardando, tomando conta de nós, é para que a gente não fique pego desapercebido pelo inimigo, irmãos. Olhe como o mundo está. É só nós olharmos à nossa volta, como estão as pessoas que estão dentro do templo. Como estão as vidas aí dentro dos templos. Outro dia eu mesmo estava no grupo das irmãs, nós vivemos sempre orando, todo dia nós estamos orando, orando pela igreja, orando pelos irmãos, não estou falando isso para a nossa glória, para a nossa honra, mas um dia eu estava conversando com a irmã Salete, que é a sogra do meu filho, e ela estava ali numa visão de noite, ela falou que estava dormindo, e aí ela falou que estava no templo, e o pastor falou assim, irmã Salete, hoje é você que vai pregar. Eu também, eu vou pregar. Então, se prepare. Aí como teve assim muito louvor, muita adoração, como que faz nos templos, né? Aí ela chegou a hora de pregar, agora irmã Salete, se prepara, você vai pregar. Aí ela falou que, mas pastor, acende a luz, como que eu vou pregar no escuro? Como que eu vou conseguir ler a Bíblia? Ela falou que acordou. Ela falou, meu Deus, o que significa esse sonho? Aí Deus falou para ela, o Espírito Santo Deus falou para ela assim, como que você vai pregar? Ninguém vai te ouvir. Estão todos no escuro. Por quê? Porque, irmão, lei é trevas. A lei segue o entendimento do homem. A lei engana. A lei mente. Então, ela ia pregar para quem? As pessoas estão indo para os templos como assim, por obrigação, se tornando escravo. Escravo daquela obrigação. Escravo de estar ali, que o pastor, se não for, o pastor pode falar um monte de coisa, porque você não vai ser abençoado, porque você não está participando dos cultos, que nem ali quando o pastor Vantuí, que nós lembramos, que eu lembrei esses dias, que quando o primo dele que foi embora, ele estava afastado do templo, mas ele foi embora com Deus. Mas não é assim. Jesus, eu falo, que isso, Jesus? Ele está afastado do templo. Nós não podemos se afastar do Senhor. O templo é nosso. Nós somos o templo. Ele praticava a obra do amor. Ele praticava a obra da caridade, da piedade e misericórdia para com o seu próximo. Ele não fazia sacrifício. Qual sacrifício do quê? De dízimo? De dar oferta para o templo? Ai, eu estou abençoado. Eu fui hoje, esse mês eu fiz meu dízimo. Ai, eu fiz uma oferta alta. Ai, o pastor foi lá, o pregador, eu dei uma oferta de R$ 500, de R$ 1.000 para abençoar a vida do pregador. Não. A obra do Senhor, a verdadeira religião pura e imaculada, como o Senhor fala, né? Visitar as viúvas e cuidar dos órfãos. Esta é uma obra valorosa na presença do Senhor, a qual o Senhor tem se agradado, como aquele centurião ali, né? Que quando ele fazia esmolas, orava, ninguém sabia, só Jesus sabia. E ele falou para Pedro, né? E Pedro ir lá, falar com o centurião, abençoar a vida do centurião, da família. E o Pedro se achava que aquele homem era incomum, imundo, e o Senhor não faça comum, imundo o que eu purifiquei, o que eu santifiquei, não faça comum, imundo. Então, o Senhor, por isso que eu falo que o Senhor conhece o coração de cada um, porque se a gente não pode fazer comum, imundo, as pessoas que nós às vezes achamos que elas são falhas, pequenas, fracas, e coisas a mais que nós possamos deixar entrar no nosso coração.
mas são pequeninos do Senhor, que fazem a obra de coração, que fazem obras como um bom discípulo, como um bom cristão, obras de amor, obras de vida, para testificar a verdade do Senhor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Se eu vou estar tocando de áudio, a obra do Senhor, né? Me chama com uma santa vocação, como foi esse irmão, esse primo do pastor Luiz, do irmão Vantuir, pastor Vantuir, amém? E a obra, né? Como está aqui em Timóteo 6, versículo 18 e 19. O 18, façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém? E 2 Timóteo também 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Precisa mais? Não, com certeza. Precisamos só viver, ter essas boas obras. Que o Senhor está vendo que as pessoas estão muito preocupadas com o dia de amanhã, o que irá faltar, o que irá comer. Quando será que a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? E essas coisas não serão acrescentadas. Então o Senhor está nos falando para nós não nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Ah, Senhor, amanhã será isso, Senhor, o que vai acontecer? Não, Senhor, não. Vamos viver. Nós estamos aqui agora, nós estamos colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Estamos aqui abençoando a vida uns dos outros. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus por tudo de bom que o Senhor tem nos preparado. Nós não vivemos de velhos fundamentos, coisas, rudimentos velhos, fundamento velho de fariseu. Nós vivemos a graça. E a pessoa fala, isso que tudo se faz novo. Tudo é maravilhoso. Tudo é justo, digno na presença do Senhor, para nós entendermos e vivermos essa verdade pura e verdadeira, a qual o Senhor nos faz viver, determinarmos tudo pela fé, com obras maravilhosas, né? Sem acharmos que nós estamos abandonados, sem acharmos que nós estamos esquecidos. Nós que esquecemos muitas vezes de Deus no momento. Ah, mas irmão, hoje eu tenho estudo. Não, mas vamos lá, que vai ter uma festa, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Vamos. Ah, depois você ouve. Não, irmãos. O momento é agora. Se o Senhor voltar amanhã, se o Senhor voltar a qualquer momento, o que nós estamos fazendo? Então, nós temos o que nós precisamos. Nós vivemos o que o Senhor tem nos ensinado, né? Eu vou ler aqui também João 14, 10. Perdoe os meus irmãos se estiver sendo rápido, amém? Essa última palavra que eu vou ler. Em João 14, 10. Não crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Amém? Então, Jesus nos deixou para nós fazermos as obras maiores através da nossa fé, através do nosso amor, do nosso perdão, da nossa dedicação. Vamos tomar cuidado com as palavras, com a fúria, com o momento de ira, momento de cólera, que muitos de nós, nos momentos difíceis da nossa vida, se levantamos com altivez, damos lugar ao inimigo, amados. Nós damos lugar ao inimigo. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor veio para nos dar vida, vida com abundância. Então que nós possamos perseverar, caminhar pela fé, com as obras da fé, para testificar a verdade pura e verdadeira, sermos e fazermos a diferença onde quer que nós estejamos, ainda que ninguém dê valor em nós, que não creiam em nós, que sempre vão rebaixar nós perante o homem, perante a graça de Deus, mas Deus conhece o meu, o seu coração, o seu viver, o seu caminhar, maneira de pensar, de agir e de obedecer à verdade. Nunca vamos criticar, né? Quem está fazendo a boa obra, quem não está fazendo, vamos deixar cada um ser justificado pelas obras da fé. Nossas obras da fé, elas são claras, são latentes, nós não podemos esconder. Se nós amamos de verdade, se nós perdoamos de verdade, se nós somos o corpo de Cristo de verdade, se nós perdemos a nossa vida pelo amor de preço com verdade e justiça, tudo isso, Senhor, a justiça de Deus vai estar presente em nossas vidas, para que nós sejamos justificados, verdadeiros
perfeitos perante a vontade de Deus e perante todos os homens nessa terra. Então nós não temos que temer nada. Nós não temos que ficar temerosos com nada, apenas obedecer e viver essa verdade pura e verdadeira, para a honra e glória do Senhor. Então use a sua fé, pratique ela dia a dia, com as boas obras, com a obediência, com a graça do Senhor sobre a sua e minha vida. Vamos obedecer essa verdade, determinar aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, porque nós temos sido ensinados, e quando nós somos ensinados, nós somos capacitados, porque aquele que nos escolheu é fiel para consumar, né, a boa obra em nossas vidas. E esse foi Deus o Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos usar a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Certo? Então, se você crê, pratique, através das boas obras espirituais. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos, de cada um que estiver aqui participante e de todos que irão participar depois. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E antes de falar com qualquer irmão, ela está falando comigo. Amém, amados irmãos? Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. E agora eu passo o final de tudo, o resumo de tudo para nosso pastor Luiz. Amém, pastor Luiz? Graça e paz, amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, amém. Glórias a Jesus aí pela vida da irmã Ruth, que também, juntamente conosco, né, com a Cibele, com o pastor Vantuir, o pastor Glauber, enfim, junto conosco, também tenho o desejo, né, de estar falando das coisas de Deus o Pai e do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã, por ter ministrado essa palavra, uma palavra que nós precisamos dela, né? Para chegar até o Senhor Jesus. Fé e obras, porque nós ensinamos para os irmãos que a palavra fé é uma palavra do testamento do Senhor Jesus, é uma palavra que ela não consta na antiga aliança e ela não tem uma palavra substituta. Se a pessoa quiser falar fé, ele tem que falar fé, né? Então não tem uma outra palavra. E a Bíblia diz, né, que a fé sem as obras é morta. Então, glórias a Jesus aí pela vida da irmã Ruth, queremos agradecer. E também já de imediato dizendo para os irmãos que amanhã nós estaremos ministrando uma palavra que também não é diferente. Uma palavra revelada, muito maravilhosa. E vamos estar falando aquilo que Jesus disse, né? Examinai as Escrituras, porque convém, né, ter nela a vida eterna. Então é muito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando, abençoando a vida da irmã Ruth, a sua dedicação, o seu empenho. E glórias a Jesus pela vida da irmã Ruth, né, que tem, com bastante humildade, tem aprendido a palavra conosco. Nós aprendemos do Espírito Santo de Deus o Pai e vamos passando para os irmãos. Então, glórias a Jesus pela vida da nossa amada irmã. Vamos fazer um outro áudio para estar orando e dando as bênçãos apostólicas. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti nesta hora, Pai amado, para pedir uma bênção especial, Pai, para a Tua filha, irmã Ruth, que tem também dedicado a sua vida em oração, em palavra, ministrando, Pai amado, aquilo que o Senhor tem colocado por intermédio do seu Espírito Santo na vida dela, no coração dela, Pai amado, e ela tem trazido para nós, Pai querido amado, com alegria, com fé, com esperança, que a Tua palavra é a verdade.
Pai amado, então nós oramos pela vida da tua filha, que o Senhor abençoe, Pai amado, não somente ela, mas toda a sua família, filhos, netos, Pai amado, todos aqueles que estão na sua descendência, Pai amado, nós, não somente a descendência carnal, mas a descendência espiritual, Pai, que também possa abençoar os filhos espirituais que ela tem gerado para ti. Pai amado, nós também queremos orar por todos os irmãos que estão presentes, Pai, por aqueles que ouviram a tua palavra de bom grado e também por aqueles que vão ouvir durante a semana. Pai, que esta palavra caia nos corações para que todos possam ter ânimo, fé e obras na tua, Pai amado, no teu amor e ouvindo da tua palavra. Pai, nós queremos pedir por todos, Pai amado, por toda a tua igreja sobre a face da terra, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, aqueles que creem, Pai amado, e aqueles que ainda vão crer também na tua palavra. Nós te pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Vamos então, meus amados irmãos, às bênçãos apostólicas e reforçando aí o pedido para os irmãos estarem conosco amanhã às 15 horas, em nome de Jesus. É uma palavra que o Senhor nos deu e que nós vamos recebê-la com alegria, porque estamos de fato e verdade aprendendo, né, os mistérios que Deus tem guardado até esses dias para nós. Vamos às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos aqui que ouviram essa palavra e também possam chegar aqui a cada família representada. Que também todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo possam estar sendo abençoados por essa palavra. E que toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra também receba dessa bênção. Vamos dizer juntos, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você gostou desse estudo bíblico, se você achou que essa mensagem é importante, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tudo isso vai fazer com que a plataforma sugira para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.